Som. Graça e paz a todos. Pode se colocar sentados. Sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem também, graças a Deus. Você pode inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero ler um versículo e orar em seguida. Atos, capítulo 1, no verso 8. Diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Pai, essa é a tua palavra. Que essa semente, Senhor, possa crescer e criar, Pai, raízes do nosso coração, Jesus. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que ministre em cada coração. Nos ensina, Senhor, o sentido e a revelação da tua palavra. Que não seja vãs palavras, nem sabedoria e ensinamentos humanos, mas a sabedoria que vem do alto, o ensinamento que vem do alto, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por termos a oportunidade de ouvir com grande alegria e liberdade, Senhor, a tua palavra. E que cada coração, Senhor, não saia daqui da mesma forma que entrou, porque eles vão compreender através do seu Espírito, não somente do que nós somos salvos, mas para que o Senhor nos salvou. E é isso que eu oro, é isso que eu declaro, Pai. Usa minha vida, usa minha boca, meu pensamento, Senhor, para que a tua palavra seja ministrada e que o teu nome cresça e que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, esse versículo que eu li é o versículo-chave da mensagem. Mas eu vou trazer uma retrospectiva aqui para a gente lembrar da nossa série que nós estamos, né? Uma série, A Igreja Voltando para a Origem. E na semana passada nós falamos sobre que nós somos salvos do quê? Então, quando nós entendemos e nós compreendemos do que nós somos salvos, nós também precisamos dar um passo mais à frente. Além de saber que nós somos salvos da morte, nós fomos salvos do pecado que trouxe essa morte. E essa morte trouxe o quê? Morte espiritual, morte física e a morte eterna sobre nós, sobre toda a humanidade através do pecado de Adão. Então nós estávamos condenados ao sofrimento eterno. Eu e você, por meio de Adão, nós estávamos condenados ao inferno. Nós não tínhamos escolhas. E nós éramos merecedores da ira de Deus. E através da salvação de Jesus, através da crucificação, através da ressurreição do nosso Jesus, Ele nos trouxe essa salvação da condenação do pecado e da ira de Deus sobre a humanidade. Então, quando nós entendemos isso, que tudo isso for por meio da ressurreição de Cristo, nós podemos entender agora que hoje nós somos salvos por meio dele. E quando Jesus fala aos que creem, esses já foram salvos, mas aqueles que não creram já está condenado. Então a condição que eu e você temos é de crer. Crer no evangelho que nós pregamos. Crer na palavra de Deus. E isso vai fazer com que eu e você consigamos viver e desfrutar da missão e do propósito que Deus tem sobre a igreja. E eu quero tentar ser muito simples, mas muito didática também, para que eu e você possamos sair daqui e entendemos qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito aqui na terra, como salvos, como família de Deus. Então, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir em Atos, no capítulo 1,
e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu vou te contextualizar aqui do que está acontecendo. O pastor, na semana passada, falou até a ressurreição de Cristo. Só que depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele ficou em Lucas capítulo 24. E aqui em Atos 1 também o mesmo acontecimento. Lucas foi o autor de Atos, do livro de Atos. Então ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E aí Lucas explicando novamente aqui nesse livro, falando que após a ressurreição de Jesus, Jesus ficou 40 dias com os seus discípulos ainda, dando provas da sua ressurreição, comendo, bebendo e tendo comunhão com os discípulos, se relacionando com eles e com muitas outras pessoas. E aí, quando nós compreendemos que Jesus, depois da ressurreição, ele estava ainda em relacionamento, Jesus, porém, disse que ele precisaria ir até o Pai, porque senão a obra não terminaria. Porque na cruz Jesus falou o quê? Está consumado. Mas o estar consumado de Jesus é a missão que ele tinha na terra, de morrer e ressuscitar por mim e por você. Só que o propósito de Deus não acaba aí. Tem a continuação desse propósito. Tem a continuação do Evangelho, que é através do Espírito Santo. E aí, quando Jesus, antes de se ascender aos céus, Jesus falou, eu preciso ir para que o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador venha e instrua vocês tudo aquilo que eu já falei. E ele vai trazer e revelar mais coisas ainda do que vai acontecer sobre o reino de Deus. E aí, depois da ressurreição, Jesus continuou falando acerca do reino de Deus. Eu não vou ler, mas estou contextualizando no verso 3 de Atos, capítulo 1. A Bíblia diz que Jesus fala acerca do reino de Deus. Falando acerca do reino de Deus, e ele continuou falando. No verso 4, Jesus, conversando ainda com os discípulos, ele fala que ele relembra os discípulos de uma promessa. E ele fala, a promessa do meu Pai. E qual que é essa promessa? Eles deveriam estar em Jerusalém para que a promessa se cumprisse. Então tinha uma incumbência aí dos discípulos para que antes da promessa se cumprir, algo precisaria acontecer, que é esperar. Aguardar. Fiquem em Jerusalém. Esperem até que a promessa se cumpra. E aí no verso 5, Jesus fala que eles seriam batizados. Não nas águas, porque isso já tinha acontecido, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. E aí ele fala, João batizou com água, mas dentro de poucos dias, Jesus estava já há 40 dias com os discípulos. Dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E essa era a promessa de Jesus. E eu marquei aqui alguns versículos só de forma didática para você depois, quando você ver a transmissão ou você estiver anotando. Alguns versículos que Jesus, no ministério, nas pregações dele, nos ensinos dele, ele já falava sobre o Espírito Santo. E Jesus fala em Mateus, não precisa abrir, tá? Se quiser anotar, só para você ficar sabendo. A promessa do Espírito Santo nos Evangelhos. Mateus 3:11. Jesus fala sobre o batismo no Espírito Santo. Lucas 11:13. Jesus continua falando sobre isso. Efésios 1:13. João 14:25. João capítulo 14, verso 25 e 26. João 15:26. Então, em todo o tempo, Jesus estava falando sobre a vinda do Espírito.
João 16, 7. E o verso 12 até o 14 também Jesus fala sobre o Espírito Santo. E tem muitos outros, eu só peguei para a gente contextualizar. Só que como nos versos anteriores Jesus estava falando acerca do reino de Deus, já no verso 6, a Bíblia diz que os discípulos foram questionar Jesus. E os discípulos começaram a falar: Jesus, o Senhor está falando do reino de Deus, mas quando essas coisas vão acontecer e quando o reino será restituído a Israel? Isso no verso 6 de Atos capítulo 1. Jesus no verso 3 estava falando acerca do reino de Deus. Fala comigo, reino de Deus. Só que no verso 6, os discípulos estavam achando ainda que Jesus estava com um reino terreno. Porque eles perguntaram: quando isso vai ser restituído? O reino a Israel. A mentalidade deles, o reino a Israel, era um reino para os discípulos. Um reino terreno, físico. Um reino regional, que fala sobre a geopolítica, porque eles queriam o governo a Israel, porque durante muitos anos eles eram submissos a vários outros reinos, e ali naquele momento principalmente a Roma. Então eles estavam cansados de ser escravos de outros. Jesus todo o tempo estava falando do reino de Deus, e os discípulos achando que ele estava falando do reino de Israel. Então o reino de Israel, que os discípulos estavam compreendendo que Jesus estava falando, que era um conceito distorcido do que Jesus estava falando, era um reino terreno, regional e estático. Um reino que ficaria concentrado somente no povo judeu. Olha só a mentalidade. E muitos de nós vivemos isso? Queremos o reino de Deus ou algo que nós recebemos do nosso Pai somente para nós. Só que a mentalidade do reino de Deus não é estático. Não é algo pequeno, terreno. E aí, o reino de Deus é espiritual. Vai muito além do que um reino físico. De algo que eu consigo pegar. De uma cadeira lá em Brasília. Vai muito além do que eu ser a rainha Elizabeth lá na Inglaterra. O reino de Deus é espiritual. Vai muito além da nossa limitação humana. O reino de Deus, espiritual, por quê? Porque ele não quer governar somente o externo, mas ele quer governar aqui, ó, o meu coração e o seu coração através do Espírito Santo. Na época de Moisés, o reino de Deus, as coisas que Deus falava e estabelecia era tudo externas. Mas a Bíblia diz em Hebreus que era tudo sombra. Era tudo uma sombra. E hoje nós estamos vivendo a imagem e não a sombra. Então o governo que Deus quer fazer é aqui, ó, dentro de nós. No nosso coração, na nossa alma, de quem verdadeiramente nós somos. O reino de Deus, além de espiritual, ele é internacional. Não se limita a uma região só. Ele quer todas as nações. Ele quer todos os povos, todas as raças, todas as religiões. Ele quer quebrar tudo isso. Porque o reino de Deus não se limita a um local, mas ele é expansivo também. Quando nós entendemos isso, que o reino de Deus é aqui dentro, espiritual, internacional e gradual, expansivo, nós começamos a compreender a nossa missão aqui na Terra. O meu propósito e o seu propósito de sermos chamados por Deus. Jesus falou tudo isso para os discípulos. Os discípulos com a mentalidade no reino a Israel. Jesus falou, não.
É o reino de Deus. E eles perguntaram, quando que vai acontecer essas coisas? Quando que isso vai acontecer, Jesus? Ele falou, não importa. Não é da sua responsabilidade saber o tempo. Não é da sua conta. Porque nós não podemos estar limitados ao nosso tempo. O cronos de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. E isso não é incumbência minha e sua de entender isso. Nós precisamos estar entendendo que o reino de Deus é espiritual, internacional e gradual, expansivo. Para que eu e vocês vivamos a promessa de Atos 1:8, que se cumpre em Atos 2, verso 4. Amém até aqui? Amém. Joia. Coloca no verso 8, por gentileza. Vou ler novamente o versículo. E aqui vai começar a mensagem. Vocês acharam que tinha começado já, né? Atos 1:8. Você pode ler comigo? Você que está em casa também, pega a sua Bíblia. Nós estamos lendo na versão NVI. Se você pode ler também na sua casa. Mas receberão o quê? Poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a promessa de Jesus. Quando os discípulos, quando vai acontecer? Não importa, vocês não pensem nisso, deixa isso para lá. Mas o sinal é esse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer. E nessa promessa, Jesus, a Bíblia diz que subiu aos céus. E os discípulos ficaram com essa palavra, aguardando a promessa. Mas, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Agora, uma pergunta bem difícil. O Espírito Santo já desceu? Sim ou não? Então, eu e você, ao termos o Espírito Santo, nós podemos ser o quê? Testemunhas. Eu vou dar 3 pontos. Em Atos 1:8, Jesus fala sobre a fonte do poder, o poder e o uso do poder. E é esses 3 pontos que eu quero falar com vocês. Primeiro ponto, a fonte do poder. Nesse momento, Jesus redireciona a mentalidade dos discípulos do reino a Israel para o reino de Deus. E ele dá uma missão. Então, aqueles que são discípulos de Jesus, que sigam o Mestre, que se converteram, que entenderam do que foram salvos, da condenação do pecado, eles estão em uma comissão. Porque a missão é dele. Então eu e você, nós estamos numa missão. E aí, quando em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo era para quê? Para capacitar a igreja. O derramamento do Espírito Santo na igreja é para habilitar e dar força para que a missão de Cristo se cumpra na terra. Então, se eu e você, nós entendemos e nós estamos compreendendo hoje que nós temos e nós recebemos o Espírito Santo da promessa de Atos dos Apóstolos, nós estamos incumbidos de fazer essa missão se cumprir. Se eu e você falamos que nós somos moradas de Deus, que nós somos casa do Espírito Santo, nós temos essa habilitação para sermos testemunhas de Jesus. E é por isso que nós
compreendemos e nós vamos seguir para frente. Seguir para o alvo. Salvos para quê? Efésios 1:13, por favor. Biblicamente, nós temos o Espírito Santo. Quando nós entendemos esse versículo, nós podemos entender o para que nós somos salvos. Quando vocês ouviram, creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados em Cristo com o... Você pode ler mais alto, por favor? Ó. Quando vocês ouviram e creram, o evangelho que vocês foram selados em Cristo. Você creu no evangelho? Você ouviu, você creu, você já foi selado. Você retém o Espírito Santo em você. Agora você está habilitado para cumprir a sua missão. Dos salvos para quê? Amém até aqui? Amém. Joia. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Então, quando nós entendemos a fonte do poder que Jesus está falando em Atos 1:8, entendemos a fonte, o Espírito Santo. Essa é a fonte do poder que nós recebemos. Nós temos que ir à fonte. Nós temos que ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como nós somente sermos selados. Vamos colocar tatuados com o Espírito Santo. Não. Um relacionamento profundo. E aí nós somos o quê? Capacitados a cumprir essa missão. De sermos testemunhas de Cristo até os confins da terra. Até onde os meus olhos e os seus olhos não alcançam. Nós podemos ir. E sermos testemunhas de Jesus. Segundo ponto, o poder. Nós falamos sobre a fonte. Agora, o poder, no original, no grego, tem duas traduções para poder. Só que eu vou pegar o que Lucas usou em Atos 1:8, que foi dunamis. Quem conhece o ministério dunamis aí? Vem desse versículo. Atos 1:8. Dunamis é o quê? Poder no grego. Agora, esse sentido de dunamis vai trazer habilitação, capacitação e força. Então, não é pelo meu esforço. Não é pelo quanto eu sei. É pelo quê? Espírito Santo. É pelo relacionamento que eu tenho com Ele. Que Ele me dá a capacidade, a habilidade, a força, o equilíbrio para cumprir a missão. Para viver o Evangelho. Para vivermos o chamado que o Senhor tem para mim e para você. Então, para Deus não importa o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos, o quão intelectual nós somos. A única coisa que importa para Deus é que se nós somos selados com o Espírito Santo. Mas nós seremos selados quando nós ouvimos e cremos no Evangelho da verdade. E você está tendo, para a glória de Deus, a oportunidade de ouvir e decidir crer. E hoje eu aprendi uma coisa com o Douglas Gonçalves na ministração da manhã, lá no Dizescope. Que crer não é um sentimento.
Crer é uma decisão aqui, ó. Eu decido acreditar. Eu decido ter fé. Isso eu falei, uau. Porque aí eu não vou precisar ter arrepio para ter fé que ele está comigo. Eu não vou precisar falar em línguas para achar que ele está comigo. Porque eu tenho uma convicção de que eu fui já selada, porque é a palavra da verdade. Joia até aqui? Meu Deus! Então aqui é o poder que a igreja recebe. Nós recebemos quando nós estamos nos relacionando como corpo de Cristo, ligado no cabeça. E aí nós recebemos essa habilitação. E esse poder que o Espírito Santo nos dá, e a igreja recebe é um poder espiritual, pessoal e moral. Entendendo o poder, a fonte, o poder e a chave da mensagem. Terceiro ponto. O uso do poder. Entendemos que nós temos o Espírito Santo, fomos selados com ele, porque ouvimos e cremos. Entendemos que nós estamos sendo habilitados através de um relacionamento com ele. Estamos recebendo força, capacitação. Para quê? Salvos para quê? Para quê? Para usar esse poder. Para usar essa habilidade, essa capacitação, essa força que o Espírito Santo da promessa nos dá. É por isso que Jesus nos salvou. É por isso que Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, Filipenses capítulo 2. Não se apegou à forma de Deus, mas se esvaziou e se tornou homem e servo de todos. E ele saiu do trono. E veio, eu vou fazer. Para que eles cumpram a missão. E dê continuidade através do nosso espírito, Pai. Só que o uso do poder vai nos capacitar quando nós somos cheios do Espírito Santo. Só podemos nos tornar testemunhas de Jesus, testemunhas do Evangelho, comprovar o Evangelho, só por meio de sermos cheios do Espírito Santo. Quando há em nós o transbordar do Espírito, o governo completo do Espírito Santo de Deus. Não basta eu somente ter um pouquinho do Espírito Santo. E esse pouquinho, às vezes, a gente se enche somente num culto de domingo. Somente quando nós levantamos a nossa mão e entregamos a nossa vida a Jesus. Só que para sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que o quê? Se entregar de completa alma, de completo entendimento, de toda a nossa força. E aí nós vamos ser cheios, até que o poder dele se manifeste na minha vida, na sua vida, na nossa família, no emprego que nós estamos, na faculdade, no trabalho, em tudo. Porque nós estamos nos enchendo da fonte do poder. E o poder faz com que os discípulos tenham ação. Os discípulos aguardaram a promessa. Mas se você ler a continuidade, capítulo 2, 3, 4, 5, você vê a ação dos discípulos e o poder do Espírito Santo se manifestando. Porque a missão está se cumprindo. E nós somos a continuidade dessa missão. Eu e você fomos chamados para dar continuidade a essa missão. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Lucinho fala, e eu tenho uma camiseta que fala que eu sou a continuidade do livro de Atos. E tá lá, Atos 29. Porque
Atos só vai até o 28, se você não sabe. E aí o Lucinho fala que nós somos a continuação, mas não é a continuação desse contexto, mas a continuação de pregar o evangelho e viver esse evangelho da verdade, sermos testemunhas do poder da salvação de Jesus. E esse poder vai fazer com que a gente haja. O poder faz com que eu e você vamos alcançar outras raças, outras culturas, outras religiões e quebrar as rivalidades. Porque o reino de Deus é internacional. O reino de Deus é expansivo. Ele não quer parar aqui na IAAC. Ele não quer parar em Moreira César. Ele não quer parar em Pindamonhangaba. Ele quer ir para as nações. Para alcançar raças, culturas e quebrar tudo isso, para não ter mais acepções de pessoas. Deus não faz acepções de pessoas, quem faz somos eu e você. Deus quer alcançar os homossexuais, Deus quer alcançar as prostitutas, Deus quer alcançar os mendigos, mas é só através de mim e de você. Deus quer alcançar os doentes, os presidiários, através de mim e você, até os confins da terra, lá no Afeganistão, lá no Japão, na China, na Inglaterra, no Brasil, em todas as nações. Esse é o meu e o seu chamado, um chamado missionário. E às vezes você vai falar, Ellen, mas eu não tenho condição, não tenho sonho de ir para fora. Mas a sua missão pode ser dentro da sua casa. Jerusalém, em casa. A nossa missão é em casa primeiro. Em Jerusalém, em casa. Na nossa família, com os nossos amigos. E até os confins da terra. Se você conseguir chegar lá, nos confins da terra, você vai ser testemunha de Cristo. Testemunhar do evangelho da verdade. Que mais? Para unificar. O poder vai unificar. Deus não quer famílias. Deus quer família. Deus não quer placas. Ele só quer a igreja de Jesus Cristo. É uma igreja. É um só corpo. Um só espírito. E uma só fé. Então esse poder vai nos habilitar a unificar os povos. Não há mais judeus, não há mais gregos, não há mais nada disso. Agora há filhos de Deus, há povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. E o poder também é para que eu e você, nós possamos ser capazes de morrer, entregando a nossa própria vida para constatar do evangelho. Porque essa é a chave, morrer, da palavra testemunha. Quando Jesus fala, receberão poder, quando o Espírito Santo descer, a consequência é, e serão minhas testemunhas. E vocês serão capazes de entregar a sua própria vida por amor de mim. Que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Eu considero a minha vida como esterco. Tudo que eu construí não vale nada porque eu ganhei o tesouro mais precioso. Cristo vive em mim. E no grego, a palavra, pode colocar Atos 1:8. Quando Jesus fala de testemunhas, no grego, a palavra testemunha vem de martos, que traduzindo mártires, morrer, entregando a sua própria vida em favor de algo. Isso é que é mártires. Mártir, eu sou mártir. Eu entrego a minha vida em favor de uma causa. E eu e você temos essa missão. É para isso que Jesus nos salvou. Para sermos capazes de entregar a nossa própria vida em favor do reino, em favor do evangelho.
E aí, falando de testemunho, eu aprendi algo nessa semana, buscando essa palavra, com auxílios, mentoria, né, de alguns irmãos também. E a palavra testemunha, além de mártir, de morrer por causa de algo, para eu ser testemunhas, eu preciso de 3 coisas. Eu preciso de 3 características. Ouvir, ver, ouvir e sentir. Para eu e você nos tornarmos testemunhas, além de estar disposto a entregar a sua própria vida, para a gente se tornar isso, nós temos que ver, ouvir e sentir. Tá, Ellen, mas o quê? Eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ouvir o quê? Eu tenho que sentir o quê? Coloca para mim 1 João, capítulo 1, verso 1 e 2. Olha o que João, ele vai dizer. O que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos com as nossas mãos. Apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Olha só o que João fala. Ele só pode proclamar algo porque ele, desde o princípio, ele ouviu, ele viu e ele apalpou, ele sentiu algo. Porque ser testemunha de Jesus não é só eu falar. Ser testemunha de Jesus não é só eu falar que eu sou um discípulo dele, que eu sou cristão. Vai muito além disso. Vai muito além do que eu usar um colar de cruz. Vai muito mais além do que eu tatuar algo cristão no meu corpo. Vai muito mais além do que nós estarmos aqui todos os domingos. Isso não basta. Isso é o início de tudo. Estarmos aqui é o início ao qual nós recebemos e nós vamos lá testemunhar com a nossa própria vida. Não é com aquilo que eu e você nós sabemos sobre a Bíblia. É quando nós estamos no trabalho e nós podemos tirar vantagem de algo, mas nós escolhemos não fazer porque nós sabemos que é errado. É que, se possível, morrer, eu estou disposta. Se for possível perder, se for preciso eu perder meu emprego para que o meu relacionamento, a minha santidade com Deus prevaleça, eu vou fazer. Mesmo que eu seja rejeitada diante dos meus amigos, eu não vou negociar o meu coração. Eu não vou negociar o relacionamento e a salvação que eu tenho. Que eu entendi que eu sou salvo. Que eu estava destinado à morte, que eu estava destinado ao inferno. E Ele me amou, se entregando para me dar uma escolha de seguir Ele. Então, que eu e você, a gente possa ser pessoas que se disponham. Porque a nossa vida não vale nada, mas a vida dele vale. Cristo em nós é a esperança. Cristo em nós é a esperança
Nós somos incumbidos de viver tudo. Podemos fazer tudo que nós quisermos. Podemos ter sonhos, projetos. Podemos buscar tudo isso. Mas que todas essas coisas, as coisas terrenas, as coisas celestiais, sejam convergidas em Cristo. Tudo que eu e você a gente faça, que Cristo apareça. E enquanto o Diogo estava ministrando aqui o louvor, e ele começou, eu acredito que foi o Diogo, ele começou a orar e falar sobre os presídios e começar a declarar sobre pessoas que não têm a mesma liberdade que nós temos. Aquilo foi um choque para mim, porque muitas das vezes a gente sabe, mas nós esquecemos. E nós reclamamos da nossa vida. E nós não temos um coração grato. E eu comecei, no momento que o Diogo começou a orar sobre isso, eu comecei a orar no meu lugar. E falando, Senhor, eles estão cumprindo. Lá no Afeganistão, na China, eles têm que esconder que eles são cristãos, porque senão eles morrem. Na Ásia, você não pode falar que você é cristão, você não pode abrir a sua Bíblia, você não pode colocar a Bíblia debaixo do braço e vestir uma camiseta com uma cruz, porque senão você vai morrer. Você não pode ir lá no Oriente Médio com a liberdade que eu e você nós temos aqui, de com microfone, holofotes. Não pode. E eu vi muitas histórias, alguns anos atrás, sobre essas regiões que é proibido o cristianismo, que é proibido a pessoa servir a Jesus. E eu lembro de uma história que adolescentes na escola, uma pessoa pegava a Bíblia e rasgava uma folha para poder levar para a escola, porque ela não conseguia levar o livro inteiro. E ela pegava uma página e levava para a escola. E todos os dias, aquele jovem ia para o banheiro ler. E quando ele voltava, ele entregava para o amigo. E o outro ia lá no banheiro e lia. Eu tenho um livro chamado Loucos por Jesus, do pastor Lucinho. E só mostra mártires. Pessoas que foram testemunhas de Jesus. Não que falaram que eram, mas que foram de verdade. No campo de concentração, um islâmico não colocando uma arma na cabeça de uma mãe e falando para o filho: se você não negar Jesus, a sua mãe morre. E ele falar: eu não nego Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele me salvou, ele é o único Deus, ele é o meu Salvador, e começar a declarar algo. E ele vê a mãe dele morrendo. Filhos, maridos, esposas morrendo por causa de Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Que eu e você possamos ter essa capacidade. E nós temos, porque nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando para você ir lá no campo de concentração do Estado Islâmico. Mas que eu e você possamos estar dispostos a dar tudo que temos, tudo que somos, para cumprir essa missão. Porque hoje você está entendendo o motivo por que você foi salvo. E o que isso implica na minha vida e na sua. Mas também é uma escolha. É uma escolha diária de sermos discípulos fiéis. Eu gostei de uma frase que o Juninho falou para mim,
Ele falou assim, o discípulo... Eu falei, qual que é a diferença de discípulo e testemunha? É a mesma coisa? Ele falou que não. Discípulo, ele pode errar. Ele pode falhar. E ele pode não se tornar uma testemunha. Ou testemunhar uma mentira, um engano. Mas uma verdadeira testemunha de Jesus. Uma testemunha do evangelho, da salvação. Ela sempre, um discípulo que é testemunha, ela sempre vai comprovar das verdades do evangelho. E ele deu o exemplo de Pedro e Judas. Judas foi discípulo, mas não foi testemunha. Pedro foi discípulo e também testemunha, porque ele morreu por causa do evangelho. E na morte de Pedro, a história diz que Pedro disse que eles iam crucificar Pedro da mesma forma que Jesus. E Pedro disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. E a história diz que crucificaram Pedro, mas de ponta cabeça. Porque ele escolheu viver por amor de tudo isso que está escrito. E essa é a missão que eu e você nós temos. Não se prenda ao seu intelecto. Não se prenda à informação que você tem. Eu e você fomos salvos para quê? Para sermos testemunhas do evangelho de Jesus. Para que entregamos tudo. Porque nós cremos. Nós ouvimos e nós cremos. E nós estamos experimentando. 1 João diz que aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos e aquilo que apalpamos. Talvez fisicamente nós não conseguimos hoje. Mas nós apalpamos através do Espírito Santo as verdades do Evangelho. Que você saia daqui hoje. E quando as pessoas te perguntarem do que você foi salvo, você vai saber. Da morte espiritual, física, eterna. E a pessoa perguntar por que você é evangélico? Porque eu estava condenado a viver eternamente no inferno. Eu estava condenado a sofrer a ira de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E eu creio. Eu ouvi essa mensagem. E eu creio nessa mensagem. Que Jesus veio me resgatar da condenação que o pecado trouxe. E me fez não pecador, mas justo. Nós somos justiça de Deus. Eu e você, quando nós cremos no Evangelho, nós nos tornamos justiça de Deus. Não é a nossa justiça, é a justiça dele. De condenar uma pessoa que é santa para livrar um pecador. Eu e você somos representados por aquele ladrão na cruz do lado de Jesus. Talvez tinha 2 ladrões, um na direita e um na esquerda. Um continuou condenando Jesus. Um não creu no Evangelho. E o outro falou, ele não merece estar aqui. Jesus falou, você vai estar no paraíso comigo. E esses 2 ladrões podem representar eu e você. E é um momento de uma decisão sua. De não viver como outro ladrão que condenou Jesus. Talvez você fale, eu não condeno Jesus. Mas talvez você vive afastado dele. Decida ser como outro ladrão. Que ouviu. Que creu. E falou, ele não merecia. E esse foi salvo. Para compreendermos tudo isso, como eu falei, nós precisamos
ter o relacionamento com o Espírito Santo e sermos cheios dele. E aí eu fiquei pensando, nós fomos selados. Joia, nós temos o Espírito Santo. Só que ter o Espírito Santo e ser cheio dele é diferente. Você ter o Espírito Santo é diferente de você ser cheio dele. Você ser cheio dele é diferente de você ser batizado no Espírito Santo com ele. Qual que é a diferença, Ellen? Ser batizado com o Espírito Santo, Atos 1:8, é você ser imerso nele. Mergulhado no Espírito Santo. Não tem mais diferença entre você e o Espírito Santo. Você e ele é um só. Isso é ser batizado. Você tem o governo dele. Não é mais eu quem governo, não é eu que decido, mas é ele quem decide por mim. E eu escolho obedecer. Eu escolho fazer a vontade dele, porque eu estou sendo batizado. Batizado não é quando eu falo em línguas. Batizados é quando eu deixo o que eu quero fazer para fazer a vontade dele. Agora, ser cheio do Espírito Santo é ele em mim. É de dentro para fora. Batizados é ele aqui dentro. Cheio é dele para o Tiago. É dele para a Larissa. É dele para a igreja. É através de mim que ele flui. Aí sim pode vir os dons. Aí pode vir a capacitação dos santos em Efésios 4. Então decida ser cheio do Espírito Santo através de um relacionamento com ele profundo. E aí você vai manifestar. Gálatas capítulo 5, por favor. Verso 22 e 23 para a gente finalizar. Ser cheio do Espírito Santo é ele vivendo em mim e eu manifestando ele através dos relacionamentos. Através do relacionamento com a minha família. Através do relacionamento com a igreja. No trabalho, no mercado, na rua, no trânsito, na academia. No que eu estiver fazendo. Eu manifesto, porque eu sou cheio. Se você não manifesta o Espírito Santo, é porque você está cheio de outra coisa. Gálatas capítulo 5, no verso 22 e o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando eu e você, nós somos cheios do Espírito Santo, nós manifestamos o fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Nos relacionamentos. Aleluia. Você pode se colocar de pé?